Dando continuidade aí aos nossos estudos sobre Roma, o tema da nossa aula de hoje é o Império Romano. E a habilidade é reconhecer a dinâmica de organização dos movimentos sociais, relacionando-os às transformações do contexto histórico, né? Então, retomando o que a gente viu na aula anterior, né? A gente viu aí que, mesmo apesar, né, do Senado ser a principal instituição ali dentro da República Romana, com o passar do tempo, né, dentro de toda aquela política expansionista e tudo mais, os generais eles vão ganhando cada vez mais popularidade, né? Eles vão ganhando cada vez mais moral dentro ali da sociedade romana. Então, a gente tem ali o Mário, né, o cônsul que profissionalizou o exército romano. Então, a gente viu lá que a partir daí os plebeus eles não iam mais para a guerra de forma insatisfeita, né? Quando se ia para a guerra, eram negociadas vantagens ali, então eles ganhavam terras, né, e outras vantagens aí e tudo mais. E isso, né, sendo negociado por parte dos generais, fazia com que esses generais ganhassem ainda mais moral ali dentro da sociedade, ok? Aí a gente tem a criação aí dos triunviratos, né? O general Lúcio Silo é aclamado ditador perpétuo de Roma em 88 a.C. com o apoio do Senado. Então, o Senado, quando ele percebe que ele está perdendo, né, a influência, que os generais estão ganhando grande importância, o próprio Senado escolhe um desses generais, né, que está ali aliado ao Senado, e apoia para que ele se torne um ditador perpétuo, né? Então, a gente tem aí primeiro uma ditadura, depois perpétua. Então, seria ele até o fim aí da vida dele. E toda essa questão aí vai criar o quê? Um cenário de disputas entre os generais. O Lúcio Silo é colocado pelo Senado, mas outros generais falam, não, peraí, a gente quer o poder, né? E nessa tentativa aí de obter esse poder político, a gente vai ter a criação aí desse triunvirato, né? O primeiro, ele é formado pelo Júlio César, pelo Crasso e pelo Pompeu. E aí cada um deles aí fica com uma parte, né, ali do território romano da época. Então, o Júlio César vai para a região da Gália, o Crasso para o Oriente e Pompeu em Roma. E aí, com a morte do Crasso, né, tá tudo muito bem, muito certinho ali entre os três, mas aí com a morte do Crasso, o Júlio César e o Pompeu, eles vão entrar numa disputa, né? A partir do momento que o Crasso morre, o Júlio César pensa, não, peraí, o poder pode ser só meu, e o Pompeu pensa a mesma coisa. E nessa disputa, o Júlio César acaba vencendo, né, e se torna o ditador de Roma. Como ditador, né, em Roma de 49 a 44, as medidas tomadas aí pelo Júlio César são distribuição de terras aos seus soldados, distribuição de trigo à população, né? Essas duas medidas aí claramente faz com que a popularidade do Júlio César aumente, né? Com que as pessoas apoiem, ele vai distribuir terra e comida. Então, isso faz com que a população apoie o Júlio César, né? A criação do calendário juliano, né? Com 365 dias, o Fórum Romano e a insatisfação do Senado. Então, o Senado não gosta nada da ideia, né? Porque quem é colocado pelo Senado no poder não fica no poder. E aí, toda essa insatisfação do Senado aí faz com que uma galera se reúna ali e o Júlio César ele vai ser assassinado em 44 a.C., né? E aí vem aquela frase que a gente ouve muito falar do até tu, Brutus, né? Que era um sobrinho do Júlio César que participa aí do assassinato, né? Do próprio tio. E ele é assassinado com pouco tempo aí de governo. Com isso é criado um segundo triunvirato, né? Daí já formado pelo Otávio, pelo Lépido e pelo Marco Antônio, né? Então, cada um ali com a sua parte também. O Ocidente fica com o Otávio, Lépido com a África e o Oriente fica ali, a região ali do Egito, né? Fica com o Marco Antônio, até porque o Marco Antônio era casado com a Cleópatra, né? Que era a rainha ali do Egito. Desse triunvirato aqui a gente tem, né? O Otávio Augusto assumindo como imperador, então não tem durabilidade também, e o Otávio Augusto acaba tomando esse poder, né? A gente tem a conservação das instituições republicanas. Ele atribui a si os títulos de príncipe, Augusto e imperador, né? Então, na verdade, o nome dele não é Otávio Augusto, o nome dele é Otávio. Augusto é o título, né? Que significa aí venerado. E como imperador, ele era o chefe supremo dos exércitos.
definiu e militarizou as fronteiras do império, distribuiu terras aos seus soldados e trigo aos plebeus, né? A mesma medida lá do Júlio César para ganhar apoio popular. Entregou a administração de algumas províncias aos senadores, então já faz aí uma aliançazinha com o Senado para não ter problemas, modernizou Roma, prefeitura e corpo de bombeiros, né? Assumiu diretamente o controle de algumas províncias, como o Egito, que era o principal fornecedor de trigo para o império. E aí a gente tem aí o mapa aí, né, da dimensão do Império Romano, com o próprio império em si, as províncias imperiais e os estados clientes aí, né? Pra gente perceber aí a dimensão, né, desse império. E aí a gente vem para as invasões germânicas, né? As invasões bárbaras. A mão de obra no campo e a proteção de fronteiras vai ser aí o motivo para esses germânicos serem aceitos, né? Inicialmente ali dentro do Império Romano. Então a gente tem os hunos pressionando, né, avançando sobre os povos germânicos. Os povos germânicos, para fugirem dos hunos, eles vão avançando para dentro das fronteiras do Império Romano, só que o Império Romano não vê um problema nisso, porque esses germânicos eles acabam servindo como camponeses, né, mão de obra no campo, como a gente falou, e também, né, como soldados para a proteção das fronteiras. Então, o Império Romano, que já está numa dimensão gigante, precisa proteger as suas fronteiras, acaba utilizando aí os próprios germânicos, né, que são considerados bárbaros. A ideia do bárbaro, né, quem não é romano. O romano considera todos os outros que não são romanos como bárbaros. E isso a gente vê que é inclusive uma nomenclatura bem pejorativa, né? O bárbaro como não civilizado. Então o romano era civilizado. Todo mundo que não era romano não era tão bom quanto, né? Então é uma expressão aí bastante preconceituosa. E aí dentro disso, né, a gente tem ali os germânicos trabalhando como camponeses dentro do sistema de colonato e o comitatus, né, que era uma instituição germânica que levava a fidelidade germânica aos seus líderes. E isso acaba se tornando um problema porque os germânicos eles acabam vendo como liderança principal o seu líder local ali e não o imperador romano, né? E isso já vai gerando ali alguns problemas. E isso gera a quebra da unidade política em Roma. Em 380, o imperador Teodósio assinou o Edito de Tessalônica, adotando o cristianismo como religião oficial do Império Romano, né? E aí que a gente já começa a ver o que depois vai se desenvolver com mais intensidade ainda depois da queda do Império Romano, durante o feudalismo e na sequência aí, que é a influência do cristianismo dentro desse território, ok?